Aviso: esta história não é apenas mais um conto de terror. É um relato realista, brutal e sem escapatória. Imagine que você e seus amigos estão em uma viagem comum, rumo a um sítio isolado. Noite fechada, estrada deserta. Tudo parece normal, até que vocês veem algo na beira da estrada. Você pararia? Eles pararam. E esse foi o maior erro de suas vidas. Se prepare. A história que você vai ouvir hoje vai te deixar sem ar. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque eu te garanto, depois dessa história você nunca mais vai querer pegar uma estrada deserta à noite. Agora, apague as luzes, ajuste o fone de ouvido e tente não olhar para trás. Bem-vindo à Noite de Agonia. A noite estava escura e abafada quando Gustavo, Rafael, Mariana e Camila pegaram a estrada rumo ao interior de São Paulo. O plano era simples: passar um fim de semana em um sítio alugado, longe da cidade, para comemorar o aniversário de Rafael. Bebida, churrasco e risadas entre amigos. Nada muito diferente do que já haviam feito antes. A viagem, que deveria durar pouco mais de 3 horas, começou tranquila. O carro de Gustavo, um sedã preto já um pouco desgastado, rodava firme pelo asfalto mal iluminado. Música tocava no rádio, e o grupo conversava animadamente sobre os planos para o final de semana. "Esse sítio tem piscina, né?" perguntou Mariana, olhando para Camila no banco de trás. "Tem", respondeu Camila animada. "E a dona disse que tem um fogão a lenha antigo. Parece bem rústico." Gustavo mantinha os olhos na estrada. O relógio no painel marcava 23h12. Já estavam longe da cidade, agora cercados apenas por mato e escuridão. As luzes dos postes haviam desaparecido há alguns quilômetros e a estrada parecia cada vez mais isolada. De repente, um buraco inesperado no asfalto fez o carro tremer violentamente. Gustavo reclamou segurando firme o volante. "Essa estrada tá cheia de crateras." Rafael riu no banco do passageiro. "Tá dirigindo igual um velho, Gus. Desvia." Gustavo revirou os olhos e manteve o foco. Mas, à medida que avançavam, a estrada piorava. Buracos, curvas fechadas e a escuridão absoluta tornavam cada quilômetro mais tenso. O sinal do celular havia sumido há algum tempo e a única iluminação vinha dos faróis do carro. Foi quando avistaram algo no acostamento. Uma moto caída, com o farol ainda aceso, jogada na beira da estrada. Ao lado dela, um capacete rolado para longe e um vulto no chão. "Para o carro!" exclamou Mariana, inclinando-se para a frente. Gustavo hesitou, mas reduziu a velocidade até parar alguns metros depois. O silêncio preencheu o carro. Nenhum deles falou por alguns segundos. "E agora?" Camila perguntou baixinho. "Parece um acidente", disse Rafael. "A gente tem que ver se a pessoa tá bem." Gustavo suspirou, ainda segurando o volante. Algo não parecia certo. A moto estava caída de um jeito estranho, sem sinais de impacto. Não havia outro carro envolvido, nem marcas de derrapagem no asfalto. Mesmo assim, não podiam simplesmente ignorar. "Fiquem aqui", disse Gustavo, abrindo a porta. Rafael o acompanhou, enquanto as meninas ficaram no carro. O cheiro de mato e terra molhada enchia o ar. A única coisa que se ouvia era o motor do carro ainda ligado e o zumbido de insetos ao redor. Gustavo e Rafael se aproximaram da moto com passos cautelosos. O homem caído no chão vestia uma jaqueta de couro escura e jeans sujos de terra. Seu rosto estava virado para baixo. "Cara, será que ele está vivo?" murmurou Rafael. Gustavo se abaixou e tocou no ombro do sujeito. "Moço, tá ouvindo a gente?" Nenhuma resposta. Foi nesse instante que o silêncio se quebrou. Um som de passos secos na mata. Algo, ou alguém, se movia entre as árvores, próximo à estrada. Gustavo se levantou num pulo e olhou para Rafael. Os dois trocaram um olhar apreensivo. Camila abriu a janela do carro. "Gente, o que foi isso?" O barulho veio novamente. Rápido, ágil, como se alguém estivesse correndo entre os arbustos. Gustavo engoliu seco. "Vamos voltar para o carro. Agora." Mas antes que pudessem se virar, o homem caído se mexeu. Uma respiração pesada ecoou no silêncio. E então, sem aviso, ele agarrou o tornozelo de Gustavo com uma força absurda. Gustavo gritou e tentou se soltar, mas o homem segurava firme. Seu rosto, agora visível sob a luz dos faróis, estava pálido, com olhos arregalados de desespero. "Foge", ele murmurou com a voz rouca e entrecortada. "Eles estão aqui."
Os olhos de Gustavo se arregalaram. O quê? Foi então que algo saiu da mata. Sombras rápidas se aproximaram da estrada. Mais de uma. Rafael gritou. Gustavo não pensou 2 vezes. Se livrou da mão do homem e disparou de volta para o carro. Rafael fez o mesmo. As meninas já estavam em pânico quando os dois entraram no veículo aos tropeços. "Fecha essa porta!" gritou Camila. Gustavo deu a partida, engatou a ré e acelerou sem olhar para trás. Nos espelhos retrovisores, entre a poeira levantada pelos pneus, formas humanas surgiam na estrada, saindo da escuridão da mata. Mas não estavam paradas. Elas estavam correndo atrás do carro. Dentro do carro, o pânico se misturava com o som do motor, forçando para acelerar na estrada esburacada. Mariana estava encolhida no banco de trás, respirando rápido demais, os olhos arregalados. Camila tremia, segurando o próprio braço com força. No banco do passageiro, Rafael olhava pelo retrovisor, tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. "O que foi aquilo?" gritou Mariana com a voz trêmula. Ninguém soube responder. Gustavo segurava o volante com força, mantendo os olhos fixos na estrada. O carro chacoalhava violentamente a cada buraco, mas ele não diminuía a velocidade. Ele só queria sair dali. "Vocês viram?" Rafael falou, ainda olhando para trás. Tinham várias pessoas saindo da mata. "Eu vi", Camila respondeu quase em um sussurro. Mas o que elas estavam fazendo ali? Ninguém tinha resposta. A estrada parecia interminável. Gustavo se forçava a manter a calma, mas a adrenalina fazia seu peito doer. O rosto do homem caído ainda estava na sua cabeça. "Foge. Eles estão aqui." "Eles quem? O que fazemos agora?" perguntou Mariana. "A gente continua até o sítio", disse Gustavo, a voz firme. "Não tem mais estrada para voltar e não dá para parar no meio do nada." Rafael soltou um riso nervoso. "Ah, ótimo. Vamos direto para do lugar que a gente nem sabe se é seguro." "E qual a outra opção?" "Dormir no carro no meio dessa estrada." Gustavo rebateu, irritado. Silêncio. O sítio, na verdade, era uma chácara alugada por um preço suspeitamente baixo. Camila tinha encontrado o anúncio no Instagram e convencido o grupo de que seria uma aventura. A dona, uma senhora simpática, apenas deu instruções básicas. "Cheguem antes da meia-noite, porque a estrada é ruim e não tem sinal de celular." Bem, agora já sabiam o quão ruim era a estrada e aparentemente não estavam sozinhos por ali. Os personagens e a tensão crescente Gustavo era o mais racional do grupo. Sempre tentava agir com lógica, mas sabia que a situação agora ia além do que ele podia processar. Sua mente trabalhava rápido, tentando montar um plano. O carro estava abastecido. Se fosse necessário, poderiam dirigir sem parar até encontrar alguma cidade. Rafael, ao contrário, era impulsivo. Falava demais quando estava nervoso e agora não era diferente. "Cara, isso foi uma emboscada. Eu tô falando. Aquela moto foi colocada ali pra gente parar." "Que tipo de emboscada?" perguntou Camila, assustada. "Sei lá, roubo, sequestro, alguma merda assim." Mariana estremeceu no banco. "Mas, e o homem? Ele estava machucado de verdade. Ou estava fingindo?" Rafael rebateu. "Olha, eu vi no jornal outro dia, tem gente que usa isca para atrair motoristas. Você para ajudar e aí os comparsas saem do mato e... Pronto, já era." Ninguém queria acreditar nessa teoria, mas fazia sentido. O carro finalmente saiu da estrada de terra e entrou em um trecho mais aberto. A vegetação parecia menos densa e, à frente, algumas luzes fracas indicavam que estavam perto da chácara. "Chegamos", Gustavo murmurou. A placa de madeira com o nome Chácara Paraíso estava torta na entrada. Gustavo parou o carro em frente ao portão de metal e desceu rapidamente para destrancá-lo. Suas mãos ainda tremiam, mas ele conseguiu abrir. O carro entrou e Gustavo trancou o portão atrás de si. Pelo menos ali dentro eles estariam mais protegidos. Ou assim pensavam. O clima pesado da chácara. A casa era simples, mas grande. Tinha uma varanda de madeira e algumas janelas abertas. O quintal era enorme, com uma piscina vazia e um pequeno galpão ao fundo. Tudo parecia normal, exceto pela sensação estranha que pairava no ar. O grupo entrou e trancou a porta. Gustavo foi direto conferir as janelas. Todas tinham trincos, mas estavam destrancadas. "Tranca tudo", ele disse. Mariana correu para a cozinha, pegando uma faca da gaveta. Só por precaução. Rafael respirou fundo e afundou no sofá. Agora,
Ele passou as mãos no rosto, cansado. Vamos esperar amanhecer. Não tem sinal de celular. Assim que der, a gente volta para a cidade e esquece essa merda. Mariana abraçou os joelhos no sofá, nervosa. E se eles vierem atrás da gente? Silêncio. A pergunta ficou no ar. Se aquelas pessoas quisessem fazer algo, será que já não teriam feito? Gustavo olhou pela janela. A estrada estava vazia, mas ele sentia que algo estava errado. Muito errado. Então, no meio do silêncio, o som veio. Um barulho do lado de fora. Passos no quintal. A respiração de Gustavo ficou presa na garganta. Todos ouviram. Rafael arregalou os olhos. Alguém tá aqui. E então, as luzes da varanda se apagaram. O silêncio dentro da casa era absoluto. Todos estavam congelados, tentando entender o que tinham acabado de ouvir. Passos, do lado de fora. Depois, as luzes da varanda se apagaram. Mariana apertou a faca na mão. Camila cobriu a boca com as mãos, segurando um soluço. Rafael se levantou devagar do sofá, sem fazer barulho. Gustavo engoliu seco e fez um gesto para que ninguém falasse nada. Ele andou devagar até a janela, o coração disparado. O quintal estava escuro. A única luz vinha da lua, projetando sombras distorcidas pelo gramado. Ele tentou focar os olhos, mas não viu ninguém. Só que eles sabiam que tinha alguém lá fora. O tempo parecia se arrastar. Segundos viravam minutos. Então veio outro barulho. Algo raspando na parede da casa. Mariana soltou um pequeno gemido de medo. Rafael segurou a respiração. Isso não tá certo, Camila sussurrou quase sem som. Gustavo tomou uma decisão rápida. Se alguém estava do lado de fora, eles precisavam se esconder. Pelo menos até entenderem o que estava acontecendo. Todo mundo pro quarto. Ele disse com a voz baixa, mas firme. O grupo se moveu em silêncio. O corredor de madeira rangia sob os pés. Eles entraram no primeiro quarto à direita, que tinha 2 camas de solteiro e uma cômoda velha. Gustavo trancou a porta. Dentro do quarto, a respiração deles era a única coisa audível. Até que algo bateu na porta da frente. 3 pancadas secas. Toque, toque, toque. Mariana segurou um soluço. Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem. E então veio uma voz. Abre a porta. Era uma voz masculina, grossa, baixa. Ninguém respondeu. Segundos depois, outra batida, mais forte desta vez. Toque, toque, toque. A gente sabe que vocês estão aí. Camila começou a chorar em silêncio. Gustavo pressionou o ouvido contra a porta do quarto, tentando ouvir melhor. Passos pesados agora ecoavam dentro da casa. Alguém tinha entrado. Rafael apontou para o guarda-roupa. A gente pode se esconder aí. E se eles abrirem? Sussurrou Mariana. O grupo estava sem opções. Não podiam sair pela janela. Estavam no 2º andar. Não podiam sair pela porta, porque agora os intrusos estavam dentro da casa. Passos no corredor. Eles estavam chegando. Gustavo olhou em volta desesperado, tentando pensar em algo. Foi então que a maçaneta girou. Alguém estava tentando abrir a porta do quarto. E aí veio a voz novamente. Abre! Agora! A porta tremeu quando alguém empurrou com força. Mariana soltou um grito. Rafael pegou uma cadeira e segurou na frente do corpo como se fosse uma arma. Camila tremia sem conseguir se mexer. Outra pancada na porta. Depois, silêncio. E então, passos se afastando. O grupo ficou em choque. Por que eles desistiram? Gustavo esperou mais alguns minutos antes de girar a maçaneta. A porta agora estava destrancada. Alguém tinha aberto a tranca do lado de fora. Rafael trocou um olhar assustado com Gustavo. Isso não era normal, mas agora precisavam sair dali. Gustavo abriu a porta lentamente. O corredor estava vazio, mas o cheiro de terra molhada estava forte. O grupo andou em silêncio até a sala. A porta da frente estava escancarada. Eles não estavam mais sozinhos. E então, Mariana olhou para a parede e soltou um grito. Havia uma frase escrita ali, com algo escuro e viscoso. Não deviam ter parado. O pânico tomou conta de todos. Aquela emboscada na estrada não era um acaso. Eles tinham caído numa armadilha. E agora estavam completamente à mercê do que quer que estivesse à espreita naquela noite de agonia. O ar dentro da casa estava pesado. Aquela frase escrita na parede parecia pulsar na escuridão. O que isso significava? O grupo estava imóvel, tentando entender. Camila respirava rápido demais, o peito subindo e descendo de forma irregular.
Mariana se abraçava, os olhos fixos na parede. Rafael passava a mão pelo cabelo, tentando controlar o nervosismo. Gustavo quebrou o silêncio. A gente precisa sair daqui, agora. Ir para onde? Rafael rebateu, a voz embargada. O carro tá lá fora, no meio do nada, e tem gente caçando a gente. Se ficarmos aqui, estamos mortos. Gustavo sussurrou, irritado. Camila olhou pela janela. Eu não vejo ninguém. Talvez tenham ido embora? Mariana negou com a cabeça, sem tirar os olhos da parede. Eles não foram. Gustavo respirou fundo. Precisava pensar. Foi quando ouviram um som vindo da cozinha. Um barulho metálico, como se algo tivesse caído no chão. Todos congelaram. Alguém estava ali. Os olhos de Gustavo encontraram os de Rafael. Eles não precisavam falar nada. Tinham que checar. Os dois andaram devagar pelo corredor, passando pela sala até chegarem à cozinha. A porta dos fundos estava aberta. Um vento frio passou pelo ambiente. Rafael engoliu seco. Isso estava aberto antes? Gustavo negou com a cabeça. Não. Eles olharam em volta, tentando ver se alguém estava escondido. As panelas estavam no mesmo lugar, a mesa intacta, mas no chão, perto da porta aberta, havia um facão. Gustavo sentiu o estômago revirar. A lâmina estava suja. Sangue seco. Cara! Rafael sussurrou com os olhos arregalados. Antes que pudessem reagir, um som alto veio da sala. Uma batida forte. E então, o grito de Mariana. Gustavo e Rafael correram de volta. Quando chegaram, Camila estava caída no chão, o rosto pálido de terror. Mariana apontava para a janela, a boca aberta, incapaz de falar. Gustavo seguiu seu olhar e sentiu o coração parar por um segundo. Havia alguém do lado de fora. Uma silhueta escura parada perto do carro. E então, outra figura apareceu. Depois outra. 5, 6, 7 pessoas, todas paradas, olhando para a casa. Rafael puxou Mariana pelo braço. Vamos pro carro. Agora. E se for uma armadilha? Gritou Mariana. Já é uma armadilha. Gustavo rebateu. Ele correu para a porta e destrancou. Se iam morrer, não seria ali dentro. O grupo disparou para o lado de fora. As silhuetas começaram a se mover. O pânico se instalou. Camila tropeçou, mas Mariana a segurou. Gustavo e Rafael foram na frente. Eles correram o mais rápido que podiam. Gustavo alcançou o carro primeiro e puxou a maçaneta. Trancado. Merda! A chave! A chave estava dentro da casa. Um arrepio percorreu sua espinha. Eles estavam encurralados. Rafael olhou em volta, desesperado. As pessoas estavam vindo. E então, uma voz ecoou no meio da escuridão. Não deviam ter parado. Era o mesmo tom grave de antes. Só que dessa vez vinha de perto, muito perto. Foi a última coisa que ouviram antes de alguém puxar Camila para dentro da mata. Ela gritou. E tudo virou um caos. O grito de Camila rasgou a noite. Ela foi arrastada para dentro da mata, desaparecendo entre os galhos e a escuridão. Não! Mariana gritou, correndo instintivamente para tentar puxá-la de volta. Mas Gustavo segurou seu braço com força. A gente não pode ir atrás. Rafael olhava em volta desesperado. As sombras estavam cada vez mais perto. Eles tinham que correr. Mas Camila, a gente não pode deixar ela. Mariana implorou, lágrimas escorrendo. E então, o grito de Camila cessou. O silêncio foi pior do que qualquer coisa. Gustavo engoliu seco. Era tarde demais. Ele pegou Mariana pelo braço e a puxou. Vamos! Eles dispararam para longe do carro, tentando correr na direção oposta das silhuetas. Os passos atrás deles eram rápidos. Eles estavam sendo caçados. O grupo correu o máximo que pôde. As árvores passavam em borrões escuros ao redor deles. O coração de Gustavo martelava em seu peito. Então Rafael tropeçou. Ele caiu no chão com força, soltando um gemido de dor. Me ajuda! Gustavo e Mariana pararam, mas não havia tempo. As sombras estavam chegando. Rafael tentou se levantar, mas algo o puxou para trás. Mãos saíram da escuridão e o agarraram. Gustavo! Ele gritou, desesperado. Mas Gustavo não podia fazer nada. Rafael foi puxado para longe, engolido pela escuridão. Mariana sufocou um soluço. Agora só restavam eles dois. Depois do que pareceu uma eternidade correndo, Gustavo e Mariana chegaram a um galpão abandonado no meio do mato. A porta estava entreaberta. Eles entraram se trancando lá dentro. O espaço era apertado, com velhas ferramentas enferrujadas espalhadas pelo chão.
Do lado de fora, os passos se aproximavam. Mariana tremia tentando segurar o choro. Gustavo tapou a boca dela com a mão. Eles não podiam fazer barulho. As sombras pararam do lado de fora do galpão. A respiração de Gustavo estava acelerada. Ele sabia que eles estavam cercados. E então, a voz voltou. Eu avisei. Não deviam ter parado. Gustavo fechou os olhos. Ele entendeu tarde demais. A moto na estrada. O homem ferido. Era tudo um jogo. Uma isca. Eles nunca tiveram chance. A porta do galpão começou a ranger. Mariana soluçou baixinho. A gente vai morrer, né? Gustavo olhou para ela. Ele queria mentir. Queria dizer que dariam um jeito, mas não havia saída. A porta se abriu e a escuridão os engoliu. Pela manhã, o sol nasceu sobre a estrada de terra. A caminhonete velha de um fazendeiro passou lentamente pela região. Ao lado do acostamento, ele avistou algo incomum. Uma moto caída, o farol ainda aceso. E mais à frente, um carro abandonado com as portas abertas. Não havia ninguém por perto, apenas o silêncio. E na lataria do carro, arranhado com algo pontiagudo, estava escrito: Outros virão. Agora me diga, o que você faria se estivesse no lugar deles? Você teria parado para ajudar? Ou teria continuado dirigindo? Deixe seu comentário e me diga sua opinião. Foi um simples crime ou algo muito mais sinistro? Se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa foi só uma história. Mas e se um dia for você na estrada errada, na hora errada? Pense bem e tome cuidado. Nunca se sabe quem pode estar esperando na escuridão. Até a próxima, se você tiver coragem.